Diz assim a palavra de Deus: depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo te atacar, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus que estás nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não tiraste os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitiste que os israelitas passassem quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem deles e não os destruíssem, vê como eles nos retribuem, vindo nos expulsar da tua herança, que nos fizestes herdar. Ó nosso Deus, tu não nos julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão voltados a ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor Deus de Israel. De manhã cedo, eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou em pé e disse: ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouvi-me. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede
nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância do deserto, procuraram a multidão, mas só viram cadáveres amontoados no chão. Ninguém havia escapado. Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais. Saquearam o despojo por 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, e ali louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre seus inimigos. Chegaram a Jerusalém com liras, com harpas e com trombetas para o templo do Senhor. Então o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, porque o Senhor, Deus, lhe deu descanso ao redor. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de seu pai Asa e não se desviou dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Porém, os altares das colinas não foram tirados e o povo ainda não tinha disposto o coração para o Deus de seus pais. Os demais atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu de forma ímpia. Aliou-se a ele para construírem navios que fossem a Tarsis. Eles construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: o Senhor destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Palavra do Senhor nosso Deus. Pai Santo, por misericórdia, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a preciosa e edificante vida do rei Josafá. O livro de Crônicas, meus irmãos, ele foi escrito no final do exílio, quando o Israel está voltando para a sua terra. Passaram 70 anos
como escravos. E Deus, de uma forma soberana e magnífica, põe no coração do imperador Ciro o propósito de libertar Israel do seu cativeiro. Nenhum imperador abria mão de obra escrava para trabalhar, mas porque ele estava sob o poder de Deus, ele decreta o retorno do povo de Israel para a sua terra. E as gerações que nasceram lá estavam se perguntando e se questionando: por que tudo isso nos aconteceu? Por quê? Somos o povo de Deus. Deus é o nosso Senhor soberano, todo-poderoso. Por que fomos derrotados, arruinados, deportados, desterrados, humilhados como escravos? Por que Jerusalém foi saqueada, queimada a fogo, destruída, e nós estamos assim? Por quê? Então, o livro de Crônicas foi escrito para responder a esta pergunta. O livro de Crônicas cobre um período de 350 anos, são 3 séculos e meio. E ao registrar a história de 20 reis que reinaram no reino do sul, no reino de Judá, o cronista responde a esta pergunta: por que tudo isso nos aconteceu? A resposta está nesses 3 séculos e meio de infidelidade, de idolatria, de abandono do Senhor nosso Deus e da sua palavra. Alguns reis, como Josafá, se destacaram, sendo fiéis, e os irmãos têm observado o quanto a vida dele e o reino dele foram abençoados. Por isso, o livro de Crônicas é um registro histórico de que quando um rei e uma nação crê, obedece, é fiel, se submete e adora o Senhor, Deus dá a vitória, Deus mantém a paz, Deus livra, Deus abençoa. Mas sempre que o rei, sempre que os sacerdotes, sempre que a nação se desvia de Deus, então Deus lhes dá a derrota. E em virtude da desobediência contínua, Deus, após enviar profeta após profeta, e diante da resistência do seu próprio povo, de se quebrantar e se arrepender e voltar para o Deus vivo e verdadeiro, Deus lhes envia a mais pesada de todas as disciplinas: a derrota na guerra e o desterro, o exílio. Foram levados os que sobreviveram durante 70 anos para viverem como escravos. Irmãos, isso explica muitas coisas das nossas vidas. O livro de Crônicas é especial. Ele deixa claro que Deus está sobre aquele que é fiel. Josafá, no capítulo 20, aqui está um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Por quê? Porque nós encontramos um rei que amava a Deus, um rei temente a Deus. 3 povos uniram-se, uma coalizão, 3 nações juntas decidiram: vamos exterminar da face da terra Judá, o reino do sul. E quando esta notícia chegou aos ouvidos do rei, a Bíblia diz que ele teve medo. Naturalmente, não podia ser diferente. Ele era humano, e quando estamos diante de ameaças que colocam a nossa existência, a nossa sobrevivência, de nossa família, de nossa nação em perigo, somos humanos, temos medo. Mas o medo não o paralisou, porque a Bíblia diz que ele voltou-se para Deus e o buscou de todo o coração. Ele convocou toda a nação para jejuar e para orar e para clamar. E sabe como Josafá orou? Ele não orou pedindo a Deus de imediato aquilo que ele precisava. Primeiro ele adorou, ele reconheceu que Deus é o Senhor de todas as nações, inclusive daquelas 3 nações que se uniram para destruir o seu povo. Portanto, elas estavam sob o controle de Deus. Josafá sabe que está diante de um grande perigo, de uma grande ameaça, mas ele sabe com quem ele está falando, com Deus soberano,
que tem as nações nas suas mãos. E ele diz: Senhor, tu és soberano, em tua mão há força e há poder. Se Deus abrir as mãos, é isso que veremos em suas mãos, força e poder. E ele declara: tu és irresistível, ninguém pode resistir o poder de Deus. Deus pode resistir ao diabo, todo o inferno e toda a humanidade juntos, mas o diabo, o inferno e toda a humanidade juntos não podem resistir ao poder de Deus. Então Josafá confessa a graça de Deus, relembra a Deus as suas preciosas promessas. Aí sim ele pede: não o julgarás, Senhor, não farás nada contra estes povos ingratos. Então, meus irmãos, Josafá diz algo que eu já disse, e é muito provável você também já tenha dito: Senhor, nós não temos forças para resistir, não temos, e não sabemos o que fazer. Ele confessou impotência, não temos forças, e também confessou: estamos desnorteados, desorientados. Não é assim que as tribulações da vida muitas vezes nos deixam. A gente ajoelha e diz: Deus, eu não tenho forças para suportar isso, o que está acontecendo contra mim. Eu também não sei o que fazer. Qual é a saída? Qual a solução? O que eu faço? Impotência e desorientação. Mas ele confessou: os nossos olhos estão colocados, fixados em ti. Eu não tenho forças e não tenho orientação, mas eu estou olhando para o Senhor, para ver o que o Senhor vai me mostrar, qual a direção que tu vais me dar, e na tua mão tem força e poder. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre um homem, e através desta presença do Espírito veio a palavra, e a palavra foi dada ao rei, ao povo, a todos. E a palavra de Deus, meus irmãos, que veio mediante a profecia, foi: não temais, nem vos assusteis, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Deus revelou que aquela guerra, aquela luta não era mais de Judá, era dele, pessoal. Deus comprou para ele a briga. Ele disse: a briga é minha, a briga é minha. Meus irmãos, a saída na desorientação e na impotência é o Espírito do Senhor e a palavra do Senhor. Naquela situação do Antigo Testamento, veio mediante a revelação e a profecia. E nós hoje que temos esta revelação e esta profecia registradas nas páginas das Escrituras, o segredo está lê-la com a unção do Espírito. O mesmo Espírito que veio sobre aquele homem, trazendo a palavra de Deus, ele está sobre nós para nos fazer entender a palavra de Deus e encontrar as respostas de Deus. E a resposta foi: não tenham medo e não se assustem, porque eu comprei essa briga, essa guerra é minha. Deus disse: amanhã descereis contra eles. Verso 17: não tereis que lutar nesta batalha. Irmãos, a soberania de Deus é revelada de muitas maneiras. Várias vezes Israel teve que entrar na guerra por ordem de Deus. Deus deu a vitória mediante a entrada no campo de batalha. Houveram baixas da parte de Israel, é verdade, mas Deus deu a vitória. E tem outras vezes que Deus diz: vocês vão para o campo de batalha, mas vocês não irão sacar a espada, vocês não vão tirar nenhuma flecha da aljava e não colocarão no arco, vocês não terão um confronto físico de nem sequer um soldado contra um outro soldado, porque Deus é soberano. Tem horas que Deus, quando quer curar à distância, a quilômetros de distância, pela palavra, Ele diz: está curado. E tem horas que Ele cospe na terra, faz lama e põe no olho e ainda manda o indivíduo se lavar. Deus é soberano. Ele opera como quer, quando quer, da maneira que lhe apraz.
ninguém engessa Deus, ninguém põe Deus em camisa de força, ninguém diz assim: Deus, tu só operas desse jeito, do jeito batista ou do jeito pentecostal. Deus é Deus, opera. O Espírito de Deus sopra com a intensidade que Ele quer, com o poder que lhe apraz. Deus é Deus, Deus é soberano. E Ele disse: nessa guerra não vai ter luta, vocês não vão lutar, porque eu vou lutar. Quem vai para o campo de batalha sou eu, e eu vou dar a vitória. E é assim, meus irmãos. Os irmãos querem ver um exemplo? Se o Senhor Deus quisesse nos dar aquele centro de treinamento pronto, Ele poderia nos dizer: vocês não terão que botar a mão no bolso, porque eu vou mandar uma grande oferta, e ela vai construir tudo. Deus podia ter feito assim. Mas tem vezes que Deus diz: pessoal, ponham a mão no bolso, não sejam avarentos, pão duros, mão no bolso, oferta aqui, vocês vão construir. Tem hora que Deus diz: entra no campo de batalha e luta, e tem hora que Deus diz: você só vai ver a vitória, contempla o que eu vou fazer. E o que me chama, meus irmãos, profundamente a atenção, é que Josafá creu na palavra de Deus. Irmãos, como é triste a existência de falsos profetas e de crentes imaturos, infantis na fé, que estão atrás de profecias e revelações que não procedem de Deus. Mas Josafá e o povo naquele momento, eles estavam no Espírito de Deus, e eles discerniram que de fato era uma direção que vinha dos altos céus. E a Bíblia diz que quando eles receberam a palavra pelo Espírito do Senhor, o rei se prostrou e adorou. E todo o Judá se prostrou e adorou. Eles se lançaram diante do Senhor para o adorar. Esse é o produto das respostas de Deus, adoração. E eles se levantaram. E o que é mais interessante é que os levitas do passado, os músicos que os irmãos viram aqui, eram músicos tão espirituais, eram músicos tão de Deus, que eles tomaram a frente da congregação e do povo, se levantaram e bem alto eles louvaram e eles bendizeram a Deus. Foram dormir, e eu posso imaginar que uma noite de sono, algumas horas, são suficientes para tirar do coração de um povo uma convicção. Mas Josafá era um grande rei, e no dia seguinte, à frente do seu povo, ele diz: crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. E quando ele deu esta palavra ao seu povo: creiam, não duvidem, Deus falou, assim o será. É isso que nós temos que crer, em Deus e nos profetas e nos apóstolos bíblicos. Está aqui, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles foram ao encontro do inimigo de Jerusalém até Tecoa, eram 19 quilômetros. E sabe o que Josafá fez? Ele fez com que um exército de cantores, vestidos de trajes sagrados, o couro botou a beca, e aquele exército foi liderado por um coral de cantores, vestidos com vestes santas, trajes sagrados, e eles foram marchando numa procissão maravilhosa de louvor a Deus, e eles cantavam dizendo: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. 19 quilômetros, milhares de pessoas lideradas por um grande coral cantando: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Quando eles começaram a dar o primeiro passo na marcha em Jerusalém, quantas horas toda aquela multidão precisou para percorrer? 19 horas. Mas quando eles começaram a dar graças, algo aconteceu lá entre os inimigos. Eram 3 povos. Algum problema. Um olhou para o outro, um pisou no pé do outro, e Moabe e Amon resolveram se unir para destruir os moradores do Monte Seir, Edom.
E eles exterminaram. A Bíblia diz, o texto disse, que eles exterminaram, eles acabaram. Durante aquelas horas que os 19 quilômetros foram percorridos por uma nação que marchava louvando, porque o texto bíblico diz, quando começaram a cantar, eles começaram a cantar em Jerusalém. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, colocou uma emboscada. Eles se desentenderam, dois povos, Moabe e Amon, uniram-se e exterminaram os moradores do Monte Seir. E sabe o que aconteceu? Quando acabou, é provável que Moabe queria pegar as riquezas do povo destruído mais do que Amon, e eles se desentenderam entre si também e se mataram uns aos outros. E a Bíblia diz, meus irmãos, que 3 nações, 3 exércitos se autodestruíram, e não sobrou um soldado vivo para contar a história. E quando Israel chegou ao campo de batalha, liderado pelo grande coral, sabe o que viram? Viram cadáveres, corpos caídos no vale. E aquele vale, que seria o vale do sangue derramado, o vale da guerra, o vale da destruição de Israel, foi chamado de o vale de Beraca, que significa bênção, o vale da bênção. Se os irmãos lerem o profeta Joel, verão que no vale de Josafá, multidões estão no vale da decisão, é o vale de Josafá, é o vale da bênção, porque ali seria o vale da derrota. 3 nações contra uma, Israel seria exterminado da face da terra. Mas o Senhor guerreou e a profecia se cumpriu. Nessa luta não tereis que lutar, nesta guerra não tereis que guerrear. Não temais, não vos assusteis, essa guerra é minha, eu compro esta briga para mim, eu é quem lutarei. E Israel não sacou a espada. E a Bíblia diz que eles passaram 4 dias saqueando os despojos, riquezas em ouro, em gado, em vestimentas. E eles entraram em Jerusalém louvando e bendizendo a Deus, e o temor de Deus caiu sobre as nações ao redor, porque o Deus de Israel é todo poderoso e lutou por eles. Que grande bênção! Os irmãos imaginem eles saindo do exílio, dizendo, por que isso nos aconteceu? E então o livro de Crônicas mostra quando o povo foi fiel, olha como Deus fazia. Mas quando o povo era infiel, olha também como Deus fazia. A história está aí, provando e comprovando quem é Deus, e como Deus opera e como Deus age. E meus irmãos, foi algo maravilhoso. O Senhor Deus deu paz a Josafá, e nenhuma nação mais intentou, se atreveu a atacar, e houve paz, porque o temor de Deus caiu, porque as nações ao redor diziam, Deus é com este povo, ninguém pode com este povo, porque ninguém pode com Deus desse povo. Que coisa extraordinária! Quando Deus opera, agindo eu, quem impedirá? Irmãos, tem situações da nossa vida que nós ficamos assim, desorientados. O que fazer, Senhor? Forças também não temos. Mas quando fixamos os nossos olhos em Deus e oramos, e recebemos de Deus na palavra, pelo seu Espírito, a direção, então Deus pode dizer, entra na guerra, porque eu vou te dar a vitória, ou Deus vai te dizer, contempla o que eu vou fazer. Mas vamos aprender uma coisa, Josafá pôs nas mãos de Deus a sua causa, e o resultado foi, Deus tomou para si. O problema nosso é que nós não colocamos nas mãos de Deus a nossa causa, e nós estamos sempre querendo dar as soluções para as nossas vidas, e não deixamos as intervenções sobrenaturais e espirituais de Deus se manifestar. Não ouvimos a sua palavra, nem o seu Espírito. E é por isso que estamos amargando derrotas atrás de derrotas na nossa vida, porque
falta de obedecer ao Senhor, a sua palavra. Deus é Deus. Meus irmãos, eu tenho testemunhado o agir de Deus, como pastor, acompanhando os irmãos, as famílias, os testemunhos, Deus fazendo coisas maravilhosas, incompreensíveis e assustadoras, que nos deixam assim perplexos, porque Ele, de uma hora para outra, manifesta o seu poder, e as coisas tomam um rumo que tem que tomar. Mas é preciso crer, é preciso confiar, como Josafá fez. Josafá foi um homem de Deus, mas como ser humano que ele era, ele também era um pecador, como eu e você. E o erro que Josafá constantemente cometia na sua vida era fazer aliança com ímpios. E o texto termina dizendo que, além de ter feito uma aliança política e familiar com Acabe e Jezabel, ele fez o filho dele casar com a filha de Acabe e Jezabel. Os irmãos sabem quem foi Acabe e Jezabel? O filho mais velho de Josafá, por causa da sua esposa, que estava sob a orientação dos seus pais, Acabe e Josafá, matou todos os seus irmãos para que ninguém tirasse dele o poder. Uma aliança com um ímpio que trouxe destruição para a sua própria casa. Josafá foi repreendido porque ajudou o ímpio e amou aquele que odiava o Senhor. Acabe e Jezabel odiavam o Senhor. E Josafá fez aliança com ele. Agora, Josafá fez uma aliança comercial com o filho de Jezabel e o filho de Acabe. Eles construíram muitos barcos para ir a Tarsis, para fazer uma grande negociação. E o profeta é enviado dizendo: o Senhor destruiu as tuas obras, e os barcos, diz a Bíblia, se despedaçaram. Eles não devem ter entendido nada. Mas quando Deus, meus irmãos, manda um tufão, Ele manda um tsunami, Ele manda destruir, não há quem o possa resistir. Josafá foi um grande homem de Deus. A sua vida não é uma vida onde não há nenhum registro de pecado, como a minha, como a sua. Todos aqui temos um passado, e todos aqui temos algumas coisas do nosso passado das quais nós nos envergonhamos, e até nós diríamos: como eu gostaria de poder não ter feito o que eu fiz, todos nós. Mas é assim, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, todos tiveram os seus erros e já tropeçaram na vida. E Josafá cometeu esses dois grandes erros, mas ele amargou, porque se ele estivesse vivo para ver o seu próprio filho mais velho, por causa de ganância e poder, matar todos os seus irmãos para que não o ameaçassem, ele diria: por que eu fiz essa aliança com Acabe e Jezabel? Por quê? Se ele visse o que o seu neto fez porque estava sob a influência de Acabe e Jezabel, ele ia dizer: por que eu me associei a estas pessoas? Por quê? Deus é Deus, e Deus tem mostrado: você não precisa se associar a ímpios para ser vitorioso. Irmãos, sabe o que Deus tem me ensinado? Jorge Maxi: conte com os irmãos, mas confie em mim. Todas as vezes que eu confiei: esse irmão é um grande líder, ele vai estar à frente daquela área e vai ser uma bênção, eu me decepcionei. Então hoje eu conto muito com todos os irmãos, mas eu só confio no Senhor. Eu ponho em Deus toda a minha confiança, porque se o irmão falhar, Deus vai levantar outro. Eu conto com vocês e os irmãos contem comigo, mas confiar só no Senhor. Deus já me mostrou: confia em mim e eu vou dar a vitória. Confia em mim e você vai ver. Eu tenho dito: Senhor, eu confio em Ti. Irmãos, essa nossa obra é uma obra de fé. Muitas vezes eu digo: meu Deus, se nós tivéssemos calculado esse custo parcial, nós teríamos dito: não vamos começar, porque não dá. Nós não podemos fazer uma obra que, inacabada, nós já estamos na cifra de R$1 milhão em 1 ano e meio. Agora eu pergunto para os irmãos: onde uma igreja como a nossa seria capaz de levantar esse valor, se Deus não estivesse à nossa frente?
Se tentássemos juntar, não teríamos nem 1% no banco. Porque Deus, irmãos, abençoa quando a gente crê. E se nós continuarmos a crer, a confiar, a orar e fazer a nossa parte, os irmãos virão que se chama multiplicação dos pães. São as pequenas ofertas que Deus multiplica. É algo inexplicável. Não me peça para explicar, porque eu não sei. Eu só sei de uma coisa: conte com as pessoas, mas confie em Deus. Não confie em príncipes, em cargos e em cavalos. Não confie no seu arco e nem na sua espada, e nem na força do seu braço. Confie no Senhor, porque Ele faz estas coisas grandiosas. Quando chega na hora dele, Ele diz: é minha hora, essa briga é minha. Ele chama para si, ponto final. E Ele faz algo que nós não faríamos e ninguém faria. Ele é o Senhor. Portanto, confiemos no Senhor. Paremos de vacilar, meus irmãos. Paremos de duvidar. Paremos de mexer os nossos pauzinhos. Paremos de querer buscar atalhos, saídas fáceis, porque elas não nos levarão para onde Deus quer. São becos sem saídas, são becos atrativos, que prometem saídas rápidas, baratas, mas do fundo só dão prejuízo e nos deixam ainda mais longe. Confiar no Senhor é o segredo. Confiar, confiar. É ajoelhar e dizer: Deus está nas tuas mãos. Senhor, eu tenho que sustentar a minha família. Aqui, Senhor, eu preciso de tanto, eu preciso disso. Está aqui. É pôr nas mãos de Deus e confiar. É jejuar, é orar, é buscar. E nós vamos ver. E você se surpreenderá. Você ficará maravilhado. Você verá Deus fazer coisas. E o que o povo de Deus está precisando são de experiências espirituais com Deus, para dizerem: Deus é Deus, e para dar a Deus toda a honra e toda a glória. Portanto, confie. O Deus de Josafá é o Deus e Pai de Jesus Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o Senhor, confia nele. Se você ainda não entregou sua vida, entregue. Se você ainda está segurando por um fio de cabelo a entrega da sua vida, entregue de uma vez. Ponha mesmo, está aqui, Senhor, nas tuas mãos. Põe. Eu não esqueço, e eu já disse isso aqui. Eu me lembro de um pastor amigo, ele foi para um retiro com sua família, seu filho levado, subiu em pedra, estava lá em cima e agora não tinha mais como descer. Outros irmãos, homens fortes, diziam: fulano, pula e nós te seguraremos aqui. E ele não pulou. Mas quando chamaram o seu pai chegou e disse: filho, é o seu pai que está aqui, eu não vou deixar você cair, pula. Ele confiou, era o pai dele. Muita gente não pula, não faz essa entrega da vida a Deus porque não crê. Parece que são homens, são fortes, são deuses e ídolos. Quando você conhece o Deus vivo e verdadeiro, você pula, você se entrega, você não tem medo, você sabe que Deus é Deus, e sua vida estará nas melhores mãos do universo. Enquanto a sua vida estiver em suas mãos, sua vida está em péssimas mãos, mas na hora que ela estiver nas mãos do Todo-Poderoso, integralmente, totalmente nas mãos dele, então sim, você estará nas melhores mãos do universo, porque na mão dele tem força e poder. Faça isso, entregue sua vida, confesse Jesus. Se você quer ir para o céu, diga como Josafá: Deus, eu não tenho força para ir para o céu. Como eu vou agradar o Deus vivo e verdadeiro? Como eu vou fazer com que tu me aceites? Eu sou um pecador. O que eu posso fazer? Nada. E Deus diz: quer ir para o céu? Essa luta é minha, meu filho já foi para a cruz, ele já fez a obra na cruz. Agora o que você tem que é crer no meu filho, crer em Jesus. Desista das suas obras, continue praticando, fazendo bem, mas desista do mérito. O que fizer é dever, fazer o bem é dever, isso não é mérito. Fazer o bem é dever, continue fazendo o bem, mas não fique anotando o bem que você faz, para pensar que quando chegar no céu, você vai poder dizer: está aqui Deus, me aceita porque eu sou bondoso. Você é um pecador, miserável, você só tem a ira de Deus sobre a sua vida, somente,
porque você peca no coração, você peca como eu peco, e todos nós pecamos. Então, para pecadores, mesmo que façamos o bem, só nos está reservada a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus quer ser derramada sobre nós. E o que é que nós vamos escolher, a ira ou a misericórdia? A justiça ou o amor de Deus? Então olhe para a cruz, onde a justiça e o amor estão revelados. A paz e a justiça deram as mãos na cruz do Calvário. Entregue-se a Jesus, confesse como seu Salvador, peça: Deus, me salva, me perdoa, me dá a vida eterna, porque quando eu morrer eu quero ir para o céu. Por Jesus, tem misericórdia de mim. Faça essa oração, entregue sua vida a Deus, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. Ore ao Deus Todo-Poderoso.